As perguntas serão as mesmas para todos os candidatos, com tempo de respostas fixado em 3 minutos para cada pergunta, com tolerância de 1 minuto para o encerramento do raciocínio. O período de pergunta terá no máximo 1 hora, sendo fornecido os candidatos o tempo de 7 minutos para as considerações finais. O evento será gravado e divulgado integralmente aos associados do convênio. Após o evento, será fornecido um coffee break, que é ali, na verdade, vocês podem ir também após e durante. E aí a gente terá uma interação com os associados e os candidatos, né? Então, esse vai ser a dinâmica do evento. Serão 14 perguntas divididas em tópicos, né? Basicamente ligado ao trade de turismo. Na verdade, é o que representa a nossa associação, que vai ser o primeiro trecho das perguntas, vai ser as perguntas direcionado ao candidato, do que ele acha do convênio, do turismo. Depois sobre o ordenamento urbano, o Fundo Municipal de Turismo, legalização de estabelecimento de turismo, o calendário de turismo, o observatório de turismo, uma pauta específica do centro histórico, a estação ecológica de Tamoios, a descentralização do turismo e a publicidade e divulgação de Paraty. Então, na verdade, a ideia das perguntas foi muito ligada ao trade de turismo mesmo. A gente não vai abrir para outros assuntos, como saúde, segurança e tal, porque vai ser uma pauta bem específica disso. O objetivo dessa reunião, sem dúvida, é entender um pouquinho o que cada candidato quer oferecer, né, para o município de Paraty. E aqui nós, membros da diretoria, vice-presidente e presidente, temos a missão de repassar, de replicar essas informações para todos os associados. Hoje, em torno de 80 associados, as empresas do convênio. Tá bom? Então, vamos iniciar aqui. Primeiro, eu queria passar aqui a palavra para o Zezé, né? Você fazer uma breve apresentação e depois a gente começa então com as perguntas. Boa noite, presidente, boa noite aos componentes da mesa, as pessoas presentes. Prazer estar aqui, mais uma vez, conversando do segmento do turismo, um segmento importantíssimo a Paraty. E dizer, e mais uma vez, me apresento como candidato a prefeito. Venho hoje, já governei o município por 8 anos, tenho conhecimento aprofundado de todos os problemas do município, não só da zona urbana, como da zona rural, e creio que o município precisa melhorar muito, em todos os setores. Por isso que, mais uma vez, a gente se apresenta como candidato a prefeito, com certeza que a gente pode fazer muito mais em Paraty. Paraty hoje tem um orçamento grande, um orçamento de quase 600 milhões de reais por ano, e pouco se faz. Praticamente não há investimento em infraestrutura, não há investimento na educação, no turismo, não há educação no esporte, na segurança. A gente acredita que a gente pode fazer uma gestão profissional com pessoas competentes em todos os setores da agricultura e entregar uma Paraty melhor para todos, não para meia dúzia de pessoas, não para um grupo de pessoas, mas para todos aqueles que moram e vivem em Paraty. Porque nós entendemos que todos aqueles que adotaram o Paraty como sua cidade devem ser respeitados, são paratienses como todos nós. Nós queremos governar para todos. Por isso que mais uma vez estamos nos apresentando. Venho pelo Partido Republicano, partido número 10, junto com o vice-prefeito Lulu, que é vereador de 3 mandatos, e com a equipe hoje muito fortalecida, com muita vontade de a gente fazer diferente.
diferente do que tem acontecido hoje no município. A gente vê o município abandonado em todos os setores. Cuidado do zelo da cidade ficou para trás. Todas as avenidas estão abandonadas, as praças abandonadas, acessibilidade que não existe. Então a gente vem com essa vontade, com essa certeza, com essa convicção de que podemos fazer muito mais por Paraty. Obrigado. Deixando bem claro que o Convention sempre tem a missão, com seus associados, de procurar a melhor destino para Paraty, né? Seja qual o candidato eleito, eu acho que o Convention tem a missão de estar junto com a Prefeitura, sempre lutando pelas benfeitorias do destino. Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é uma pergunta, eu acho que pode ser bem abrangente. Vamos tentar fazer dentro dos 3 minutos. Eu sei que é difícil, ainda mais uma pergunta desse teor, né? Qual a importância do turismo para o município de Paraty? Turismo, como todos nós sabemos, é um carro-chefe da nossa economia do município. O município depende diretamente do turismo. Até mesmo a pesca, que é a nossa segunda fonte de renda, ela depende do turismo para agregar valor ao seu produto. Mas para se fazer turismo, primeiro precisa ter infraestrutura. A cidade hoje precisa realizar obras importantes de infraestrutura para poder aumentar cada vez mais o fluxo do turismo e que as pessoas que nos visitam saiam daqui satisfeitas e retornem. Uma outra coisa importante é que a gente precisa manter o turista por mais tempo em nossa cidade. Para isso, há necessidade de investimento na questão do saneamento básico, precisa ser resolvido. Saneamento básico, nós iniciamos esse processo em 2011, conseguimos realizar o projeto de saneamento básico de todo o município, envolvendo água, esgoto sanitário e lixo. Deixamos naquele tempo com o FECAM um convênio de 35 milhões, conseguimos tirar da SEDAI 18 milhões, que estavam destinados pela Eletro, do centro do município. Entramos com a desapropriação da área, onde seria a estação de tratamento, e de lá para cá nada avançou. O município precisa hoje investir na infraestrutura turística, porque se a cidade estiver bem para o turista, será melhor para a gente, que moramos aqui durante 365 dias por ano. Precisamos realizar dragagem de toda a orla, e nós estamos preparando um projeto que vai envolver a dragagem e revitalização de toda a orla, desde o rio Mateus Nunes, passando pelo Cais Pesqueiro, pelo Cais de Turismo, pelo Largo da Matrix, a Terra Nova, Praia do Pontal, chegando até a Praia de Jabaquara, que precisa também fazer o serviço que hoje tem um processo de assoreamento e que está subindo a praia. Então são obras necessárias que a gente precisa investir, mas precisa investir também na segurança, na acessibilidade, na iluminação da cidade, cuidar da questão de estacionamento. Então é um conjunto de ações que a gente precisa para desenvolver cada vez mais o turismo. E precisamos também partir para um outro segmento do turismo, que é o turismo de negócio. Lá atrás nós já tínhamos destinado um terreno para a construção do Centro de Convenções e Multiuso de Paraty. Tínhamos conseguido, junto ao BID, que foi perdido depois da gestão seguinte, que era para a construção. Isso num trabalho junto com o Convênio Jubilou. Na época nós fizemos esse trabalho em conjunto e hoje há necessidade para que a gente entre no outro segmento do turismo, que é o turismo de negócio. Obrigado, boa noite a todos. Agregando um pouco também as considerações do nosso presidente, comentar que hoje o Convention, dentro desses 80 e poucos associados, fizemos um levantamento e temos quase 1.500 funcionários. Ou seja, as 80 empresas que fazem parte do Convention têm nas suas equipes quase 1.500 funcionários de carteira assinada, que representam 1.500 famílias.
E essa é a grande responsabilidade como empresário que nós temos e um dos principais motivos de estar aqui para a gente ver esse projeto aqui com os candidatos. Então, eu vou continuar. Uma pergunta que... O que você entende por CBB e como será o canal de comunicação entre o CBB e a Prefeitura Municipal de Paraty? E qual a periodicidade dessa comunicação? O Convention é uma associação, né, importantíssima no segmento turístico de Paraty. Nós tivemos a oportunidade de termos uma parceria importante nos anos no meu segundo mandato, né, de 2008 a 2012, uma parceria que foi fundamental para avançarmos na questão turística da cidade e que precisa continuar. Esse canal será um canal direto de comunicação entre o Convention, né, e as associações organizadas com o poder público municipal. Isso é fundamental para que a gente desenvolva o turismo da cidade. Vamos, na verdade, fazer o que já iniciamos lá atrás. Nós tínhamos essa parceria com o Convention. O Convention foi grande parceiro da Prefeitura em eventos, representando o município em diversas feiras de turismo, em diversos congressos, não só a nível estadual, nacional, como a nível internacional. Então, essa parceria será uma parceria efetiva com o Convention e a Prefeitura, porque isso nós entendemos que é fundamental para que a gente avance cada vez mais nesse setor importante da nossa cidade. Perfeito. A próxima pergunta é relacionada ao ordenamento urbano, né? Em relação ao ordenamento urbano, principalmente relacionado à Avenida Roberto Silveira, queremos destacar dois pontos visando harmonizar o crescimento com a preservação do patrimônio histórico. Primeiramente, a quantidade de ambulantes e carrinhos de alimentação sem critério de localização e fiscalização e regularidade. Também a aplicação de uma lei de poluição visual e como serão abordados esses temas dessa realidade hoje que vive a cidade na Avenida Roberto Silveira. A realidade hoje ela é muito triste. A cidade hoje, como eu já falei atrás, a cidade está totalmente abandonada. Nós construímos lá atrás a Avenida Otávio Gama, uma avenida importante, que se tornou o segundo maior cartão postal de Paraty. Fizemos ali 1.500 metros de arrimo, ciclovia, iluminação, jardinagem. Hoje a gente passou até abandonado. Quebra-se um poste, vai lá, amarra e deixa ali. Quebra um banco, em vez de reformar, tira o banco ou coloca banco de cimento. Paraty não merece mais. Banco de cimento é coisa do século passado. Paraty merece coisa melhor. E isso está escondido no município todo. Eu passei um dia na porta do Paulo, do Margarida Café, tinha uma panela de pressão, fazendo uma cocô na sua porta. Isso não se limite. Todos precisam trabalhar, mas tem que trabalhar de forma organizada. E hoje, todas as ruas praticamente não conseguem andar mais. São cavaletes, são cadeiras, as fachadas das casas hoje, você não vê mais a fachada. Então precisa ordenar tudo isso, mas é fundamental a fiscalização. Existe um código de postura municipal que não está sendo cumprido. Então a gente precisa, na verdade, de fiscalização e de ordenamento. Isso é importantíssimo, não só na Avenida Roberto Silveira, na entrada da cidade, mas no centro histórico, nas praias. A gente anda na praia do Pontal e na praia da Jabutá, mas desordem total. Tem de tudo. Então precisa ordenar e fiscalizar efetivamente, porque a Prefeitura não tem hoje fiscal também. A Prefeitura não faz concurso desde 2011, quando eu fiz o último concurso da Prefeitura, e não tem mais fiscal para fiscalizar. E aí, se você é amigo do prefeito, você pode colocar em tudo quanto é lugar. Nós, lá atrás, ordenamos o ambulante, o vendedor, tanto do centro histórico como de outras áreas.
construímos alguns quiosques e tiramos todo. Hoje a prefeitura autorizou até em todos os lugares. Se você for hoje no Casquesqueiro, tem mais de 30 barracas que se colocou ali. Então a gente entende que todos precisam e devem trabalhar, mas de forma ordenada. Para isso a prefeitura precisa ordenar e fiscalizar. Isso nós vamos fazer. Bom, voltando a falar sobre turismo, né? A gente tem o Fundo Municipal do Turismo, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Então, a pergunta é: como será garantido que o Fundo Municipal do Turismo tenha mais transparência, mais participação da sociedade civil, legalmente organizada, e como garantir que esses recursos sejam utilizados com fins específicos do turismo? O Fundo Municipal de Turismo ele tem uma gestão própria, ele tem receitas próprias, porque na verdade não está se cumprindo a lei. O que precisa fortalecer o setor, o gestor do Fundo de Turismo, os conselhos precisam ser fortalecidos. Isso com a iniciativa privada, porque hoje não tem voz. À medida que você fortalecer o conselho, você vai ter muito mais transparência e a certeza que esses recursos irão ser destinados para o turismo. Só que precisa cumprir a Lei 4.320/64. À medida que você cumprir a lei e fortalecer o Conselho, nós vamos ter a certeza que esses recursos serão destinados exclusivamente para o turismo, porque as receitas são próprias, são destinadas diretamente para o Conselho, e são diversas arrecadações, inclusive de taxas de vans, de ônibus, que você canaliza para o segmento. Então, o que a gente precisa é isso, ter a participação efetiva para que não sirva o Conselho do Fundo Municipal de Turismo para promover e satisfazer a vontade do prefeito de dar uma verba para uma escola de samba, porque ele vai lá desfilar, que faz uma contratação porque ele vai para o palco cantar. Então precisa acabar isso, precisa cumprir a lei, e com o cumprimento da lei vai haver fiscalização, e com a participação do segmento vai fortalecer e a gente vai ter certeza, e com isso nós vamos destinar os recursos diretamente para o setor turístico. Ainda dentro desse tema, do Fundo Municipal do Turismo, quais seriam as estratégias para maximizar os benefícios desse fundo para pequenos empreendedores e negócios locais? Nós pensamos em criar um banco, e esse banco seria para financiar os pequenos empreendedores, os pequenos comerciantes. Isso com recursos do Fundo Municipal de Turismo e parte do recurso do royalties do petróleo. Eu acho que isso seria fundamental para a gente desenvolver, para a gente gerar mais emprego e renda para a nossa população. Então a ideia é criar esse microbanco para que a gente possa destinar recursos, financiar empreendimentos e também pequenos comércios, acabando praticamente a economia informal. Legalização de estabelecimentos de turismo. Em Paraty temos vários estabelecimentos de hospedagens, principalmente Airbnb, embarcações, restaurantes e agências não legalizados, os quais competem de maneira desleal com os meios legalmente habilitados. Como será tratado o assunto e como garantir principalmente a arrecadação de recursos para a Prefeitura de Paraty? Tudo isso parte de um princípio: facilitar e esclarecer a economia informal, aquele que está ilegal, da necessidade dele se legalizar. A nossa intenção é criar um projeto que chama-se Paraty Legal,
para que a gente possa conscientizar todos aqueles que estão fora do processo legal, que estão ilegal na atividade legal, para que eles se licenciem. A gente facilitar esse licenciamento, tirando essas pessoas da economia informal e demonstrando para eles que a legalização será muito importante para eles, até para buscar recursos, pequenos recursos para fomentar o seu negócio. Então esse projeto vai facilitar, a ideia é facilitar e incentivar a legalização tanto da embarcação, das pequenas pousadas e clandestinas que existem no município, naquele que faz frete, no jipeiro, para que a gente possa, com isso, também aumentar a arrecadação. Mas mais importante que isso é dar garantia para ele de que ele vai estar prestando um serviço legal e que isso vai ser muito benéfico para ele também. E que com isso a gente vai aumentar o ISS, a gente vai aumentar o ICMS. Então a ideia é facilitar a legalização e conscientizar da importância dele estar legalizado. Bom, vamos a um tema interessante, que é o calendário de eventos. Sabemos que o calendário de turismo não é respeitado em sua totalidade, com eventos cancelados ou que acontecem com definição em cima da hora. Como resolver isso, José? Planejamento. A gente precisa ter um calendário que seja divulgado com muita antecedência. E para isso a gente precisa também definir o público-alvo. O público que a gente quer. Isso para você poder fazer um trabalho também de divulgação desse calendário, mas com bastante antecedência. E precisamos também rever alguns eventos do calendário e nós entendemos que não está atingindo o objetivo. Na verdade, está havendo gasto, mas não está tendo o retorno que a cidade espera. Alguns eventos que acabaram, que a gente acha importante que sejam, que retornem no calendário, buscar outros eventos, também esportivos, eventos na área náutica, eventos culturais. Por exemplo, o MIMO é um evento que a gente precisa lutar para manter aqui, trazer de volta, evento importantíssimo. A gente precisa abraçar a festa literária. A festa literária, em 2012, no meu último ano de mandato, nós fazíamos a Frivinha toda, que hoje reduziu-se a uma tenda na Praça da Matriz, uma pequena tenda, e aportamos naquele ano, em 2012, R$400 mil para a festa literária. Então é um evento que a prefeitura precisa abraçar. É um evento que traz, a prefeitura aporta um recurso, mas traz 20, 30 milhões durante 30 dias. Porque é um evento que começa um mês antes, a montagem, e termina 15 dias depois. E a prefeitura precisa acabar com essa história de que está gastando dinheiro. Não está gastando dinheiro. Você está investindo no evento que está gerando a nossa economia, está movimentando o setor, que está trazendo emprego e renda para a nossa população. Então isso é fundamental. E para isso a gente precisa ter um calendário permanente e que seja divulgado com bastante antecedência, para que não tenha toda hora esteja mudando. Por exemplo, Paraty em Foco, um evento importantíssimo para a cidade que não tem nenhum apoio hoje da prefeitura. E acabam-se alguns eventos, depois se retornam. Paraty, o cinema, Festival Internacional de Cinema. O ex-prefeito José Cláudio criou, nós retomamos, melhoramos, a gestão que assumiu acabou. Aí agora, depois de 8 anos, tenta recomeçar esse evento. Um evento que tem tudo a ver com a nossa cidade. Paraty tem uma história fantástica com o cinema, desde lá de Maria Della Costa, de Paulo Outram, de Sônia Braga, que vivia em Paraty. E acaba um evento desse. Então a gente precisa trazer bons eventos, criar novos eventos, principalmente cultural, e ter um calendário permanente
com a divulgação com bastante antecedência, para que a gente possa fazer um trabalho de marketing e divulgação desse calendário. Vamos lá. Lembrando que sempre tem 15 minutos, sempre tem um minuto uma conclusão, tá? Às vezes você está terminando. Tem um minuto a mais, na verdade você pode usar até o quarto. Eu acho que a gente tem um tema muito importante que é saber mensurar, né, o que acontece com o turismo de Paraty. Então, o Observatório de Turismo é um tema muito importante também, que a gente diz o seguinte: o que não se mede não se controla, e o que não se controla não se gerencia. Em quanto tempo poderá ou será implantado este instrumento de medição? O observatório é importantíssimo, né, para a gente poder planejar o turismo da cidade. Isso é importantíssimo tanto pela demanda como as informações de uma demanda, informações importantíssimas. E nós lá atrás já discutimos isso no segmento empresariado, da necessidade de se criar. E isso está dentro do nosso programa de governo, para ser criado no primeiro ano de governo. Porque essas informações são importantes para a gente poder gerir o turismo e seguir o melhor caminho para desenvolver o turismo na nossa cidade. Essas informações são fundamentais. Então, para isso, há necessidade de se criar. Nosso compromisso é criar isso no primeiro ano de governo. Ok, vamos lá. Quais informações e dados você considera, né, essenciais, e como os dados coletados e analisados pelo Observatório do Turismo serão tratados na sua gestão? Todos os dados são importantíssimos, até para a tomada de decisões, né, em relação ao planejamento do turismo da cidade. Então, todos os dados são importantes. Bom, vamos a um tema também muito sensível, que é o nosso atrativo mais visitado na cidade, que é o Centro Histórico. Quais serão as ações com relação aos 4 seguintes tópicos: ambulantes, calçamento e acessibilidade, zeladoria e cuidado, né? Limpeza de coleta de lixo das casas e restaurantes, e por último, os veículos de tração animal. O Centro Histórico precisa ter um carinho especial, né? O grande atrativo da nossa cidade. Primeiro, as pessoas que vêm a Paraty, ele vem do Centro Histórico, nosso conjunto arquitetônico, e depois acaba conhecendo as nossas belezas naturais, a nossa Bahia, nossas trilhas, nossas cachoeiras, e precisa ter um cuidado muito especial. Nós vamos começar com energia elétrica. Centro Histórico, há anos, desde 1972, se falava no cabeamento subterrâneo, iluminação de água. E nós tivemos a felicidade de poder realizar, junto com o governo do Estado, essa obra importantíssima para a cidade, que foi a retirada de toda a fiação, dos postes, e colocar a iluminação de água. Então, deu um charme todo especial ao Centro Histórico, e que, por falta de cuidado, uma coisa que fantástica, que foi maravilhosa, tornou-se uma coisa feia, indesejada pela população hoje. E a gente mais vê um morador ou comerciante, tem que tirar isso daí, por falta de manutenção. Então precisa se fazer manutenção na iluminação do Centro Histórico, precisa cuidar da acessibilidade, mas para cuidar da acessibilidade, nós deixamos 4 projetos no Centro Histórico. Existe na Prefeitura 4 projetos. Primeiro, do saneamento. O segundo, da substituição de toda a rede de água, que é a tubulação ainda dos anos 70. São tubos Barbaraia.
O terceiro é a rede de hidrantes para proteger o nosso conjunto arquitetônico. E o quarto, que ficaram os recursos também destinados, que era da elétrica, era uma recomposição de todo o calçamento. Então, o primeiro passo hoje é resolver a questão do saneamento básico e resolver a questão da iluminação do centro histórico, que é muito mais fácil. A iluminação é fácil. A prefeitura não vai gastar mais de R$200 mil. E fica aquele jogo de empurra. A empresa não faz, a prefeitura não faz. Porque onde acontece a maior incidência de queda de energia, de falta de energia, é justamente onde tem a maior incidência da maré. É a Rua Fresca, é a Rua Doutor Pereira, esse setor. Para isso há necessidade de tirar, igual a telefonia fez, tirar do subsolo e colocar na parede das casas, que já foram, os proprietários já inclusive autorizaram. Só que não se faz isso. Então a gente precisa cuidar disso, a gente precisa realizar a obra de saneamento. Com a obra de saneamento a gente vai recompor todo o calçamento. Mas enquanto isso não acontece, precisa ter uma equipe de calceteiros para ir mantendo a acessibilidade do centro histórico. Então isso é importante. Também há necessidade de se trabalhar junto ao IFAM e ao governo federal para a reforma das nossas igrejas, que estão caindo. É a Igreja Matriz, é a Igreja do Rosário, é a Capelinha de Nossa Senhora das Dores. Então precisa ter esse conjunto de ações. Mas dentro desse planejamento, o que nós pensamos? Criar equipes de trabalho de cada bairro. O município cresceu muito. Não dá mais para a prefeitura pegar uma equipe, levar na Barra Mineira e voltar 6 meses depois. Então, a ideia é criar equipes de trabalho em cada bairro, e isso vai estar, logicamente, incluído no centro histórico, que vai cuidar de tudo no dia a dia. Da coleta de lixo, da varrição, da reforma dos bancos da praça, da iluminação, dos buracos da rua. Então, a ideia é termos também no centro histórico uma equipe de manutenção permanente do centro histórico. E agora vamos falar de outro tema também muito importante. Sabemos que o município está, dentro dele temos várias áreas de preservação, várias APAs, e em especial a gente vai perguntar ao candidato sobre qual seria o posicionamento frente à ESEC Tamoios. Nós sabemos que ela causou, e se for levada à legislação íntegra, pode causar um colapso no turismo náutico de Paraty. O que será feito para diminuir esse impacto no nosso turismo e como se tentará ajustar os limites estabelecidos junto às instâncias competentes? A gente tem diversos formamentos, né? Nós temos patrimônio nacional, agora patrimônio misto da humanidade, nós temos o Parque Nacional da Serra da Bocaina, nós temos a Reserva da Joatinga, temos a APA do Caruçu e a Estação de Tamoios. A Estação de Tamoios é uma federal, e para que haja alguma mudança há necessidade de uma intervenção do governo federal. É um processo muito mais difícil. Nós conseguimos lá atrás fazer uma revisão do plano de manejo da APA. Ainda no tempo do governo Dilma, nós conseguimos fazer uma revisão. Consegui, na época, junto com o Mink, que era o ministro do Meio Ambiente, só que acabou não avançando depois, que ele entendesse da necessidade, nós sabemos da importância da preservação do meio ambiente, mas precisamos buscar um equilíbrio entre a preservação e desenvolvimento. Nós temos uma cidade turística, que parte da Bahia você não pode chegar, que é a APA da Estação de Tamoio. E a Estação de Tamoio é grande parte das nossas ilhas. Como você vai desenvolver o turismo se você não consegue estar num raio daquela ilha, se você não consegue acessar a ilha, se você não pode ter um comércio para você parar, almoçar,
Só que esse trabalho tem que ser um trabalho de conscientização e de aproximação com órgãos do governo federal para ver a possibilidade de mudança. Mas é muito difícil realizar essa mudança, porque depende diretamente do governo federal e do Congresso Nacional. Então, o trabalho hoje, eu acho que tem que ser um trabalho de orientação, e ter essa relação mais próxima com os órgãos fiscalizadores. Porque grande parte das cenas, no caso do Catimbau, que era o restaurante do Cacá, que foi fechado porque está dentro da APA do Caruçu. E isso fica muito difícil para você desenvolver o turismo em função disso. Por outro lado, nós temos muita dificuldade também de licenciamento de projetos em Paraty, por conta de todos esses tombamentos. Isso acaba afastando o investidor, porque para o investidor o tempo é dinheiro, ele acaba levando e investindo em outro município, e tudo isso em função da legislação. Só que, infelizmente, a estação de Camões é federal e depende do governo federal e do Congresso Nacional. Bom, vamos lá. A descentralização do turismo. A gente sabe tamanho que é o município de Paraty, né? E, enfim, o centro histórico tem a sua importância, nosso cartão postal. Mas a pergunta é: o que será feito para diminuir? Como será feita a descentralização do turismo, fomentando as regiões fora do eixo, né, centro histórico, ou seja, Baía de Paraty, praias, etc. Primeiro, precisa criar novos corredores turísticos, norte e sul. E nós temos um potencial muito grande. Por exemplo, no setor sul, nós temos aldeia, nós temos quilombo, nós temos cachoeiras, praias, engenho, tanto no sul como no norte. Só que para isso a gente precisa organizar esses corredores turísticos. Para organizar, primeiro precisa criar infraestrutura. Não se faz turismo jogando lixo em qualquer lugar. Não se faz turismo sem segurança. Não se faz turismo sem acessibilidade. Para Timirim, praia maravilhosa, o balcão encantador daquele, é um resort total. Então, a ideia é criar infraestrutura de acessibilidade, de segurança, de iluminação, de coleta de lixo e organizar esses setores, para que a gente possa levar o turismo para os 4 cantos do município, de forma organizada. Vamos lá. Publicidade e divulgação de Paraty, né? Mas um tema relevante. Como será feita a publicidade e divulgação do destino de Paraty para o mundo? Certamente com parceria do Convention Bureau novamente. Nós queremos ter o Convention como um grande aliado nosso, como parceiro, para que a gente possa estar divulgando a nossa cidade pelo mundo afora, nos grandes congressos, nas grandes feiras de turismo, como já fazíamos lá atrás. E isso é importantíssimo com a contratação de uma empresa de publicidade, para que a gente possa vender a nossa cidade nos grandes centros. Isso é fundamental. E o Convention Bureau vai ser um parceiro importantíssimo para que a gente possa fazer essa divulgação, levando ao público que realmente interessa para a nossa cidade. Obrigado. Acho que nossas perguntas terminaram, né? Se quiser ter umas considerações finais. Pergunta, Bruno? Ok, então está aberto para alguma pergunta. Bruno, se alguém quiser levantar a mão, tem mais um microfone ainda? Agora é a hora. Sim, lógico. Boa noite a todos. Zezé, boa noite.
Agora há pouco fiz um comentário contigo sobre o fundo de turismo, né? Eu queria que tu esclarecesse um pouquinho mais para nós, porque, como eu te falei agora há pouco, nós sabemos da importância desse fundo de turismo para que ele possa trazer benefícios para a divulgação, trazer benefícios para várias utilidades, né? Esses valores que estão disponíveis no fundo. E também fazer a ampliação para que o fundo possa ter uma arrecadação maior. O Sebastião, que trabalha muito nessa área, sabe que aqui em Angra, em Ubatuba também, eles têm uma arrecadação muito maior que a gente, e esses valores podem trazer esses benefícios todos sendo bem utilizados. E complementando a pergunta, eu vou ser um pouco mais objetivo, nós tivemos algumas dificuldades nesses 8 anos de governo de algumas liberações do fundo terem sido feitas para determinadas ações. Foi deliberado junto com os associados, as entidades dentro do fundo, e depois o dinheiro não era liberado. Então, são na verdade 2 perguntas em cima disso, porque nós do Convênio de Peru sabemos que esse é uma fonte de recurso que pode trazer muitos benefícios para o turismo da cidade. Bom, o fundo ele não pode ter interferência do prefeito. Tem acontecido isso. O fundo não tem autonomia, há uma imposição constante do Poder Executivo. O que a gente precisa é tirar essa interferência. Que realmente o fundo, quem estiver fazendo a gestão do fundo, possa ter autonomia para direcionar os recursos. Em relação à receita, nós temos parte, eu não sei hoje quais são as receitas, eu sei que diretamente tem a questão das taxas, mas isso está na lei de fundação, de criação do fundo. O Ubatuba, por exemplo, tem uma arrecadação alta porque aquela taxa verde que se criou deu por ano lá, o último ano, 18 milhões de reais. Isso pode ser uma alternativa a ser discutido junto com o segmento do turismo em Paraty e com a sociedade de modo geral. Mesmo porque esse recurso ele não sai do bolso do comerciante e nem do morador. É o turista que visita o Ubatuba, que passa nos limites do Ubatuba, ele tem lá, acho que 3 horas de tolerância. Ele passou na divisa com Paraty e já detectou. Se ele ficar dentro dos limites, por mais, não sei se 2 ou 3 horas, já é taxado. Então pode ser uma alternativa de ser discutido a criação dessa taxa em Paraty também, porque lá já tentaram derrubar pela justiça e não conseguiram. Foi mantida a taxa pela justiça. Isso daria um aporte muito grande mesmo para o fundo. Seria um recurso importantíssimo para promover muitos eventos, para poder realizar uma divulgação efetiva da cidade, dos nossos eventos. Acho que é uma questão que poderá ser discutida junto com o segmento turístico da cidade, do setor. Boa noite a todos. João Jerônimo. Novamente gostaria de cumprimentar a mesa, o Convention, por essa iniciativa muito importante, essa apresentação, e louvar a nossa democracia brasileira e essa democracia que está sendo praticada aqui agora pelo Convention. Eu gostei muito de ouvir o candidato Zezé quando ele falou da importância da prefeitura cuidar da infraestrutura. Quando cheguei aqui em Paraty há 25 anos atrás, nós convivemos com a aprendizagem do TEDEC. E acho que o Zezé não vai lembrar que logo depois da primeira eleição dele, o TEDEC convidou o Zezé para ir na minha casa para a gente bater um papo. Nem vou falar aqui dos assuntos que nós tratamos. Mas eu fico muito contente de estar lembrado disso, porque eu aprendi que a prefeitura, para apoiar o turismo, primeiro a lição de casa que tem que fazer é cuidar da cidade. Nunca esqueci disso. Mas a minha pergunta vai na seguinte situação. Não resta dúvida, isso todo mundo sabe, você é o candidato mais experiente, tem 8 anos de mandato, cidadão de Paraty, está aqui. Então, o que eu vejo é o seguinte, das suas experiências passadas, dos erros, que é difícil para qualquer um reconhecer, mas o que você vai inovar?
que é a sua agora proposta? O que você vai fazer diferente daqui para frente no mandato que você pode ser eleito? Muito obrigado e parabéns. Então, eu lembro sim, nós estivemos lá conversando. O Dedé foi meu primeiro secretário de turismo, ele ficou um ano com a gente na época, né? Consegui convencê-lo a ficar. E certamente que a gente na administração, a gente comete erros, né? E isso, nós somos seres humanos e cometemos. E certamente iremos cometer novos erros. Somos passivos de erros e certamente a gente vai procurar acertar cada vez mais. A administração ela é avaliada pelo maior número de erros e de acertos. Naturalmente nós passamos nós tivemos um período de muita dificuldade no nosso mandato. Eu tive três enchentes em um ano no meu segundo mandato. E conseguimos naquele período recompor tudo com recursos do município, um orçamento de 90 milhões que eu tinha, hoje são quase 600 milhões de reais. E a gente conseguiu recuperar tudo com recursos próprios, em tempo recorde. Nós ficamos em Paraty com 40 dias sem fornecimento regular de água. Agora, nesse período, tivemos até 2 anos e meio atrás, um período de chuva que afetou algumas comunidades. Até hoje, essas famílias não foram atendidas, com orçamento de 600 milhões. Nós lá atrás, além de recuperar tudo, ainda compramos um terreno e construímos casas populares para entregar a população. Então hoje é um outro momento. A visão hoje é de crescimento. A gente precisa desenvolver a cidade, precisa gerar empregos. Isso é fundamental. A gente precisa investir na educação. A educação de Paraty é uma das piores educações do estado do Rio de Janeiro. Dos 67 municípios, dos 92 municípios, a nossa colocação é 67. E caiu mais. Se pegar o INDEB desse mês, despencou mais ainda. Então a gente precisa investir maciçamente na educação. A gente precisa investir na criança. A gente precisa cuidar da criança de hoje para que não seja o delinquente de amanhã, que não seja o infrator de amanhã. E só através da educação, da cultura, do esporte, a gente vai ter uma cidade melhor. A gente precisa criar o ensino profissionalizado, o ensino integral na rede municipal. A gente precisa tirar a criança da rua. E para isso vai ser fundamental uma Secretaria de Esporte organizada e uma Secretaria de Cultura organizada. Com isso nós vamos ter a médio prazo uma cidade melhor para viver, porque nós temos duas questões. Uma é o combate à criminalidade, que é a responsabilidade dos governos municipal, estadual e federal. O outro é evitar que essa criança fique à mercê da criminalidade. E só através da educação e com projetos educacionais e culturais nós vamos gerar essa criança. Isso é fundamental. Com essa visão de investimento nas crianças que a gente está voltando hoje, colocando o nosso nome à disposição da população. Mas a geração de emprego também é fundamental. A qualificação da mão de obra é primordial. Nós temos mais de 500 pousadas em Paraty. Temos dificuldade de profissionais em todos os setores. Nós temos mais de 5 mil ar-condicionados, refrigeradores. Quando procura um técnico nessa área, não consegue. Setor náutico carece de mão de obra. Nós temos uma frota marítima enorme aqui. Então, é visão de crescimento, de pensar para o futuro, pensar para frente, de investir nas pessoas, investir nos nossos jovens. Não vamos olhar para trás. E passou, passou. Os 12 anos que o grupo está no governo, passou. Nós queremos olhar para frente.
Nós queremos gerar emprego nessa cidade. Nós queremos cuidar da nossa cidade. E isso é fundamental. E só cuida da cidade quem gosta das pessoas. Você, para ser governante, precisa gostar de gente. Precisa gostar de gente. Então, é dessa forma que a gente pensa. Boa noite a todos. Candidato a prefeito Zezé Porto, você pretende apoiar e incentivar parcerias público-privadas como mola propulsora para o crescimento e desenvolvimento sustentável de Paraty? Como você mesmo mencionou, Paraty tem hoje uma receita milionária, mas também você assinalou uma infinidade de investimentos que serão muito bem-vindos para Paraty, mas que exigirão muito investimento, sendo, no meu modo de ver, imprescindível a união com a parceria privada. Como é que você vê essa questão? A PPP, ela hoje, em alguns setores, é importante. A gente precisa, por exemplo, a questão do saneamento básico. Nós fizemos uma modelagem de uma PPP, que era o caminho para a gente poder realizar essas obras, porque tem setores da prefeitura que não dá mais para ficar na mão da prefeitura. Isso tem que passar para o terceiro setor e dentro disso tem que buscar as parcerias pública-privada. Tem alguns setores da prefeitura que a gente precisa cuidar dessa parte em relação, inclusive, à questão do esgoto. A gente precisa. A questão do lixo. Nós temos, por exemplo, dentro do projeto de saneamento básico do município, o primeiro passo seria desativar o lixão da Boa Vista, que envergonhava a nossa cidade, que estava dentro da APA do Caruçu. Quando chovia, o lixo ficava na Rio Santos, porque não conseguia empurrar, o trator não conseguia empurrar o lixo. Desativar o lixão, o segundo passo seria a educação ambiental com a coleta seletiva. Passou-se 12 anos, isso não aconteceu. E isso estaria dentro de uma PPP, que era do esgoto, da água e do lixo. Então, tem setores da administração que a gente precisa buscar, rever, discutir, e buscar a questão do CAIS, por exemplo, pode ser uma alternativa, de se buscar uma PPP para administrar, para reformar, ampliar o CAIS de turismo, em toda aquela região da Terra Nova ali. Isso pode estar dentro de uma PPP. O Zezé, primeiro, com relação à educação e à qualificação de mão de obra, é uma realidade do convention que o principal problema hoje do setor turístico, acho que no geral, é a falta de mão de obra qualificada. E diário, no grupo do WhatsApp do convênio, a gente demanda de funcionário aqui, funcionário de uma atividade, de outra. Realmente é muito importante isso. Entendemos, sempre conversando aqui com um grupo, que eu acho que o turismo, para que a criança e o jovem sonhem, tenham um planejamento do seu futuro no setor turístico, tenha a matéria turismo já na escola, que isso é uma coisa que a gente não vê ainda hoje. A gente perde o jovem, ele é educado para ele pensar em sair de Paraty, se formar em carreiras que muitas vezes elas não se aplicam na Paraty, eles voltam depois de se formar. Acontece muito com carreiras profissionais que depois o turismo não tem necessidade. Então, quer dizer, a gente perde muito jovem por não começar a incentivar o turismo desde o primeiro grau e muito mais no segundo grau. Mas eu queria, a minha pergunta são 3 pontos de turismo direto. A hora que o Zezé pensa, primeiro seria o estacionamento na cidade relacionado com o estádio municipal, Cais de Paraty, Morro do Forte.
3 pontos que eu acho que são sensíveis para o turismo. Morro do Fonte. O estacionamento, nós temos essa dificuldade grande de estacionamento em Paraty. Dentro desse projeto que nós estamos elaborando, de toda a orla, envolve também a questão do estacionamento. Porque dentro desse projeto, algumas áreas hoje de estacionamento irão acabar. Por exemplo, não faz sentido a gente ter essa área nobre aqui do lado da Igreja Matriz, entre o Rio, o Periqueçu e a Matriz, aquele monte de carro parado ali. É uma área que a gente pensa em urbanizar dentro desse projeto global, mas para isso a gente precisa criar novas áreas. Então nós já estamos pensando, à medida que vamos deixarão de existir algumas vagas, nós vamos criar outras. Certamente precisamos ter um estacionamento maior para a região de cima. Não é no campo de futebol. No campo de futebol, ali nós temos as ruínas lá, onde era o Rossi, e ali precisa, na verdade, recuperar aquela área. A intenção é tirar o estádio municipal, como outra área que a prefeitura já tem, que fica entre o Caborê e a Jabaquara, e aí urbanizar aquela área que não seria estacionamento. Poderia ter parte, uma pequena parte, mas não seria um grande estacionamento, porque seria a recuperação da antiga entrada da cidade, que é o Largo do Rocinho. Em relação a outra questão que você falou, o Cais de Paraty. O Cais de Paraty, o Morro do Forte, por exemplo, um lugar maravilhoso, fantástico, a gente pode ter eventos, mas isso precisa discutir um setor de patrimônio, de museus, parece que está administrando hoje, para que a gente possa utilizar o Morro do Forte. Você imagina o Morro do Forte ter uma temporada de concertos do Morro do Forte. É um local fantástico, maravilhoso, mas parece que precisa também cuidar. Precisa ter acessibilidade. Como é que as pessoas conseguem chegar até o Morro, até o Forte? Não conseguem. Então precisa calçar aquilo ali, precisa ter algum veículo que possa levar as pessoas que têm mais dificuldade. Eu acho que é um local que precisa ser utilizado, sim, dentro de uma parceria do patrimônio com a prefeitura para realizar determinados eventos que têm a cara do Morro do Forte. Eu acho que o festival de orquestras ali seria fantástico, música sacra, enfim, são eventos que poderiam ser realizados ali. Voltando um pouquinho ao Luciano, uma das ideias de uma PPP poderá ser para a construção e administração do Centro de Convenções de Paraty. A prefeitura entraria com o espaço que já tem, e poderia ser uma PPP. O Centro de Convenções poderá ser dentro desse projeto. Uma terceira aí, o CAIS. Então, o CAIS está dentro desse projeto de urbanização de toda a orla, que ali seria a reforma, seria a urbanização da Terra Nova, e é um projeto mais demorado, por conta do licenciamento, e o CAIS, além da reforma, da segurança, da estrutura para ele, há necessidade de uma ampliação dele. Está dentro desse projeto que a gente vai apresentar durante o nosso programa de governo. Bom, você me permite uma pergunta simples, mas eu acho que é interessante. São duas perguntinhas, vamos lá. Uma eu acho que todos que têm carro descem a Roberto Silveira até o final e dificilmente conseguem chegar até o final sem desviar umas 5, 6 vezes dos ciclistas, Então, assim, eu queria saber se tem alguma coisa em mente, hoje, sei lá, uma educação de trânsito, uma ciclovia, alguma coisa que possa realmente ajudar a resolver esse problema, E a outra é um ponto importante que seria a segurança pública. Eu acho que a gente sabe que depende do Estado, mas o quanto que o município pode se envolver para a melhora da segurança pública. A segurança, a gente ia apresentar aqui um projeto, a gente combinou um projeto de monitoramento de toda a zona urbana do município. Aí não foi permitido, mas a gente vai apresentar isso durante o período eleitoral
a gente vai começar a apresentar esse projeto. A gente pensa em fazer um monitoramento da cidade, é um investimento caro, que começaria com as 4 entradas da cidade, as principais avenidas e o centro histórico. Essa é a primeira etapa. Mas, independente disso, a gente pensa também na contratação, utilizar o PROEX, que é uma contratação do policial que está de folga. Então, quando a prefeitura faz a contratação, ele fica sob a responsabilidade da prefeitura. Qual é a ideia? É ter o guarda municipal junto com o policial. Mas não andando em viatura igual acontece hoje. A gente entende que o policiamento de Paraty precisa ser diferente. O policiamento de Paraty tem que ser a pé. A gente tem que estar andando, o policial andando na rua, e a gente vê o policial. Então, dentro desse projeto nosso, a gente pretende fazer o convênio com o Estado para a contratação do policial pelo PROEX e ter o Código Damião, que a gente chama. Na verdade, não vai ser o Código Damião, serão 3. A ideia é ter 2 guardas municipais com o policial. O policial, ele trabalhando contratado efetivamente pelo PROEX, ele trabalha fardado. E fazer esse policiamento a pé. Eu acho que o policiamento de Paraty tem que ser a pé. Não dá para ter uma viatura aqui e outra lá espalhada, não. Tem que ser a pé. Principalmente nas áreas de maior incidência de furto. Recentemente nós tivemos 150 furtos na cidade. No centro histórico e em torno do centro histórico. O turista desavisado vai para o CAIS, com o nosso cartão postal, chega numa região esma, escuro, e acaba sendo assaltado. Então essas áreas precisam do policiamento a pé. Então a ideia é através da contratação do policial pelo PROEX.